Paz, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso projeto Esther, Escrituras, Teologia e Reflexão. Hoje, David, um marco importante para nós, Verdade. não é? De muita satisfação, de muita alegria. Nós estamos completando um ano de existência, esse ambiente, né, que Deus nos proporcionou para trazer aqui um conteúdo de qualidade, pessoas relevantes na produção, não só de ciência, mas também versados e versadas nas escrituras, trazendo suas percepções e realidades de vida. Então, para a gente é uma alegria poder comemorar um ano junto com você. E nesse um ano, queremos dizer que a sua participação foi fundamental. A forma de existir não é só dos idealizadores, mas você, nosso telespectador, nossa telespectadora, você que está inscrito no canal, é importante, tá bom? E nada melhor do que marcar esse marco em nossa história com um convidado especial que o reverendo David vai fazer aqui as apresentações, mas eu quero apenas anunciá-lo que o nosso tema de hoje é sobre uma análise doutrinária da Trindade, do ponto de vista da teologia sistemática e exegética. Então, fala o seguinte, ó, chama alguém, não sai daí, porque o conteúdo vai ser extraordinário. O nosso convidado também é uma pessoa instruída e versada no assunto. Tá bom? David, tá contigo. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Paz, Mestre Omar, uma alegria novamente aqui ter esse contato com vocês. E nós temos aqui a alegria de receber o pastor Átila Ribeiro. Rapidamente eu quero apresentar o nosso pastor e participante de hoje. Ele é diretor do Instituto Teológico Dinamis e vice-diretor do Instituto Logos. É casado com a irmã Letícia Ribeiro, pai do Yuri e da Tainá Ribeiro, pós-graduado em Teologia Sistemática, bacharel livre em Teologia pelo Instituto Logos. Atua há muito tempo como docente na área de teologia, inclusive também no viés linguístico, docente de hebraico e grego. Tem contribuído muito com seus conhecimentos nos programas mais conhecidos de debates e entrevistas da televisão e do rádio. Como ele gosta de ser reconhecido também, pré-tribulacionista, pré-milenista, trinitariano até o tutano, e hoje está aqui para brilhantar o nosso encontro de hoje. Pastor Átila, muito obrigado pela sua participação. É uma alegria imensa para nós, para o Projeto Esther, ter o senhor aqui contribuindo com os seus conhecimentos. Oxalá que essa seja aqui uma parceria de longas datas e hoje nós teremos a grata satisfação de aprender um pouco com o senhor aí, que tem contribuído muito no viés teológico. Seja muito bem-vindo e o tempo é todo seu. Bom, e primeiramente, a paz do Senhor a todos, em primeiro lugar, paz do Senhor a todos. É um prazer, na verdade, eu, querido reverendo David, a honra é minha poder estar participando aqui, comemorando esse ano de programa, um ano de vidas sendo abençoadas, um ano que vocês estão aí preocupados com a edificação de vidas. É um privilégio para mim poder contribuir de alguma forma aqui com esse programa e eu espero, sinceramente, poder somar aqui com vocês no dia de hoje e que todos os ouvintes e os telespectadores sejam edificados. Prazer estar aqui também com o nosso querido reverendo pastor Omar, que dispensa comentários, né? É um prazer imenso poder estar aqui fazendo parte desse trio abençoado. Vamos falar sobre a Trindade. Estamos aqui nesse trio abençoado, né? Amém. Bênção de Deus, bênção de O Deus. sentimento é recíproco e verdadeiro, viu, pastor? Obrigado. Glória a Deus. Glória. Todarabá, Moré. Muito Todarabá. obrigado, mestre. Amém. Bom, então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir. Esse tema é um tema maravilhoso. Eu, particularmente, amo falar a respeito da Trindade. Eu quero fazer minha as palavras de Wesley, né? John Wesley dizia: explica-me como nesse ambiente tem 3 lâmpadas e apenas uma luz, e eu vou te explicar o mistério da Trindade. É inexplicável. Aliás, reverendo David, reverendo Omar, um Deus que pode ser explicado não merece ser adorado. Então, o nosso Deus é inexplicável. Não dá para nós explicar o nosso Deus. Inclusive, algumas pessoas que são contra o pensamento trinitariano usam esse argumento. A Trindade não dá para explicar, então não dá para acreditar. Ora, é um anacronismo. Eu também não consigo explicar Deus. E isso não me faz deixar de crer em Deus.
Né? Verdade. Então, em suma, eu espero poder contribuir, espero poder somar aqui com essa participação. E que não fique só nessa. Amém. 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 O tempo é todo seu. O senhor pode iniciar a sua exposição aí. E pra gente vai ser um privilégio ter uma parte 2, né, pastor Omar? Com certeza. Ou parte 3, parte Uma 4. série de mensagens, né? É. Que maravilha. Bom, então vamos começar, reverendo David, reverendo pastor Omar, com uma definição do termo trindade. O que é trindade? De acordo com F.F. Bruce e R.K. Harrison, é a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo na unidade da divindade, ou seja, na natureza ou essência divina. Além disso, significa que no ser e na atividade de um único Deus, há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que fique bem claro, nós trinitarianos não cremos em três deuses, como algumas pessoas inconscientemente nos acusam, ou até mesmo conscientemente, né? Então, de forma específica, Deus, na sua essência, ou seja, na sua qualidade divina, é um. Mas quanto à sua personalidade, Deus é três. A essência é uma só. Agora, a sua personalidade, Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós não devemos confundir as pessoas e nem dividir a substância, ou seja, a sua essência. Vou dar só um exemplo para que fique bem claro. Quando Jesus disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um, a expressão grega, ali eu estou sem minha Bíblia grega aqui aberta, mas alguns versículos eu gravei de cor, alguns. Quando Jesus disse ego kai hopater, hem esmen, no grego, eu e o Pai um somos, ou somos um. Ele está falando de união essencial. Ali o numeral rem, do gênero neutro, está sendo usado de forma adjetiva. Ele está dizendo, eu e o Pai temos a mesma essência, é união essencial. Então nós não podemos confundir as pessoas e nem dividir a essência, ou dividir a substância. Eternamente, Deus existe em três pessoas diferentes, porém, com o mesmo poder, autoridade, glória, e são coeternos. Cada uma pessoa divina apresenta suas características pessoais, distinguindo-se claramente uma das outras. Cada pessoa divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem todos os atributos divinos. Nós vamos procurar mostrar aqui no decorrer da nossa fala que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são oniscientes, onipresentes, onipotentes, são imutáveis e etc. Então, além disso, eles recebem honras divinas e realizam obras divinas. Entretanto, nenhum dos três age independentemente das outras pessoas. Há uma união essencial, tem a mesma essência, Deus é um, mas personalidades distintas. Então, esta é o significado, ou este é o significado do termo trindade propriamente dito. Um Excelente. outro ponto, em segundo lugar, para que eu volte a palavra para os senhores, além de definir o que é trindade, é muito importante também, reverendo pastor David, reverendo pastor Omar, nós desmistificarmos uma falácia que são usadas também, que é usada também por aqueles que são que discordam do pensamento trinitariano. Por exemplo, eles falam, o trinitariano crê em uma tríade de deuses. Na verdade, inclusive, meus amados irmãos que estão nos ouvindo, até mesmo alguns irmãos nossos trinitarianos fazem essa afirmação equivocadamente. Qual afirmação, pastor? Por exemplo, quando nós abrimos o livro do Apocalipse, nós temos no capítulo 12 e 13, nós temos o dragão no capítulo 12, que persegue a mulher, e nós temos as duas bestas em Apocalipse, capítulo 13, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Aí alguém pode dizer, olha, ali o diabo está imitando a Deus, ele está tendo uma trindade satânica. Na verdade, aquilo dali não é uma trindade. Ali é uma tríade. Trindade e tríade são duas coisas totalmente diferentes. Nós não podemos confundir. Embora alguns usam os termos como sinônimos,
porém eles têm conotações bem diferentes. É por isso que Tertuliano, por exemplo, ele cunhou o termo trindade, definido como três pessoas distintas, da mesma essência. Agora, o termo tríade se refere a três coisas de natureza diferentes. É o que está acontecendo, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 12 e 13. O dragão não é a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Ali nós temos uma tríade. Trindade, não. Eu vou dar aqui, por exemplo, alguns exemplos de tríades. Nós temos, por exemplo, a tríade da cárie. A tríade da cárie nós temos o dente, a microbiota e o substrato, que é o açúcar. O dente, a microbiota e o substrato não são as mesmas coisas. São três coisas diferentes. Quer ver um outro exemplo? A tríade de acordes. Eu não sou um bom músico, diga-se de passagem. Eu não sou um bom músico, mas se tiver alguém nos ouvindo que é músico, deixa o seu comentário aí, por gentileza. Deixa aí o seu comentário. A tríade de acordes, nós temos três notas musicais diferentes. Cada uma dessas notas, elas têm natureza diferente. Vamos falar aqui de três. Sol, dó e ré. São as únicas três que eu conheço, né? Sol, dó e ré. O sol não é o dó não é o ré, e respectivamente. Então, isso é uma tríade. Agora, vamos para as tríades de deuses, por exemplo. No Egito, existia o deus Osíris, Ísis e Horus, os deuses do submundo. Ísis e Osíris, um não era o outro, eram dois deuses diferentes. E Horus, que de acordo com a mitologia egípcia era filho deles, também não era o mesmo Deus. Então ali nós temos uma tríade. Vamos agora para a Mesopotâmia. Havia uma tríade na Mesopotâmia. Anu, Enlil e Ea. Eram três deuses diferentes. Os hindus, por exemplo, têm Brahma, Vishnu e Shiva. Então nós temos três deuses. Isso sim é uma tríade. Trindade não. Trindade não são três deuses distintos. Não. Nós queremos um Deus em três pessoas. Além disso, as tríades religiosas são exclusivas de religiões politeístas. Nós não somos politeístas, diga-se de passagem. Nós somos monoteístas. Então, todas as tríades religiosas conhecidas constituem-se de três deuses diferentes, dentre muitos outros venerados pelos adeptos dessas religiões. Então, dizer que a Trindade tem origem pagã é desconhecer tanto o que é tríade como o que é trindade. Quando alguém afirma a trindade é de origem pagã por causa das tríades de Deus, negativo. Um outro ponto importante também, reverendos, é o seguinte, quando alguém fala, não, tal doutrina tem origem pagã. É claro que a trindade não tem origem pagã. Que isso fique bem claro. Que isso fique bem claro. A trindade não tem origem pagã. Mas ainda que tivesse, ora, a circuncisão tem origem pagã. O batismo e quantas outras doutrinas. E nós não deixamos de crer por conta disso. No caso, o judeu, na circuncisão e etc. Né? Então, esse argumento, primeiro, referente à trindade, não é verdadeiro. Mas ainda que o fosse, seria anacrônico. Seria anacrônico. Existem doutrinas que foram, eu vou usar aqui a palavra, talvez não seja essa uma palavra muito bem colocada, mas emprestadas de algumas religiões que nós fazemos uso. Por exemplo, se eu estivesse conversando com um judeu aqui, por exemplo, ele não deixaria de crer na circuncisão, ainda que outras religiões também pratiquem, ou praticaram, e etc. Né? Então, essa é a minha primeira parte, que fique bem claro, a trindade não tem origem pagã, a tríade e a trindade são duas coisas totalmente diferentes. Então, acreditar que a trindade tem origem pagã é desconhecer o que é trindade e o que é tríade. Tá? E nós podemos ver, para eu concluir, nós podemos ver a trindade nos pais da igreja. Os documentos históricos mostram que todas as vezes, por exemplo, que os antigos escritores cristãos se referiam a Mateus 28, 19, Mateus 28, 19 é um texto que é uma pedra no sapato de muitas pessoas que não creem na Trindade. Para eles, não acreditarem na distinção de pessoas, eles vão ter que dar uma distorcida nesse texto, entre aspas. O texto diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Nós temos duas conjunções aditivas no grego que eu pretendo explicar o que é uma conjunção aditiva daqui a pouco. Então, sempre que eles citavam esse texto, referiam esse texto, eles citavam as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só por desencargo de consciência, nós temos o Didaquê, que é o manual doutrinário para candidatos ao batismo produzido entre o ano 70 e o ano 100 depois de Cristo. Nós temos Inácio de Antioquia, Justino Marte, Taciano Sírio, Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano, Dionísio de Alexandria, Victorino de Petal, que morreu no início do quarto século. Então, nós temos muitos autores cristãos que falaram de Mateus 28, 19, nos termos trinitarianos, vendo ali a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui está a definição e a apresentação do termo trindade, ou da distinção de pessoas no decorrer. Então, essa é a primeira pergunta. O que é trindade? É a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo eternamente como um único Deus, distintos em pessoas diferentes. Muito bom. Muito bom. Professor Átila, pastor Átila, só alguns comentários, até a pessoa dar uma descansada aí, tomar uma água. Primeiro que quando a gente fala de tríade, né, eu estou falando de tríade, a gente pode pensar da seguinte forma. Até das regiões que você citou, Mesopotâmia, aí você envolve o Garite, Mari e os reinos antigos. Era uma tríade, na verdade, mas assim, você tinha outras escalas, né? Você tem uma divindade maior, depois você tem as divindades secundárias, e você tem aqueles que eram de forma híbrida, né? Ser humano e etc. Talvez, e eu penso, que a chave da discussão sobre a Trindade está nesse ponto que eu falar assim, olha, é a unidade na Trindade, a Trindade na unidade, como diz o Anning Gruden, né? Então vamos lá. Mas é a definição de pessoa. Quando ele fala de pessoa, as pessoas têm aquela ideia que nos ouve de que pessoa é o seguinte: é o pastor Átila, é o pastor David, é o pastor Omar. Não, isso não é pessoa. Não é, isso aqui é uma estrutura física. Pessoa é relacionado com a personalidade. E talvez, dentro dessa perspectiva, se o senhor puder ampliar só esse primeiro conceito introdutório do senhor, para que os nossos telespectadores e telespectadoras entendam o que é dizer pessoa. Pessoa não é 3 sujeitos, não é? Porque aí, quando eu falo isso aí, já tem distinção. Cada um tem seu DNA. A questão da trindade nessa linguística de genoma humano, vamos dizer assim, usando o genoma espiritual, não existe 3 DNAs. É um DNA só. Um Deus da mesma substância. Agora, o que as pessoas precisam entender é que o que significa o termo pessoa. Se o senhor puder trabalhar um pouquinho rápido essa questão de pessoa quanto na etimologia da palavra, mas quanto conceito para a trindade de pessoa, eu acredito que melhora um pouquinho essa nossa percepção sobre o que é trindade em 3 pessoas distintas, mas em unidade. Ok, excelente colocação. Isso aqui, respondendo a sua pergunta, isso deixa muito claro o conceito trinitariano. É o que o senhor acabou de dizer. Não existem 3 DNAs, 3 sujeitos diferentes. Nós estamos falando de essência. A essência divina é a mesma. Mas vamos lá. O que é, basicamente falando, a distinção da Trindade? Nós vamos ver, por exemplo, uma interação divina na Bíblia. O Pai falando com o Filho falando com o Pai, respondendo um ao outro, o Espírito Santo intercedendo. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 8. Tanto o Filho está intercedendo por nós. E eu acho que esse texto de Romanos capítulo 8, eu gostaria até de ler com os senhores, se os irmãos puderem abrir a Bíblia aí. Esse texto de Romanos capítulo 8, querido pastor Omar, querido David, reverendo David, Romanos capítulo 8 é um termo muito claro que mostra a distinção de pessoas. Vamos começar, por exemplo, com Romanos capítulo 8, verso 26, falando da intercessão do Filho, do Espírito. Olha aqui, a partir do versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, o fato do Espírito Santo interceder por nós, ele está intercedendo a quem? A Deus. Aqui nós precisamos de 3 pessoas distintas. A quem está sendo intercedido, aquele que intercede e por quem ele intercede. Daqui a pouco eu vou explicar esse termo grego aqui, a expressão intercede, para que fique muito bem claro com vários lexicográficos, vários gramáticos que explicaram esse termo, mostrando de forma categórica a distinção. Outro sim, nós vamos encontrar no Evangelho de João, Jesus orando ao Pai, e o Pai respondendo. Certa feita, pastor Osmar, eu conversava com um amigo que discorda da doutrina da Trindade, ele tem um pensamento diferente. Aí eu disse assim, você vai ver Jesus orando ao Pai e tal. Ele falou assim, mas o salmista orava falando com a sua alma também. O salmista disse, porque está batida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Eu falei, isso é verdade, realmente. Mas você ouviu a alma do salmista respondendo para ele? Se você estiver orando, conversando com a sua alma, e a sua alma te responder, você tem que correr, meu irmão, ou então expulsar. Rápido. A alma não vai te responder. Agora, você vai ver Jesus orando no Novo Testamento e o Pai respondendo. Ele disse, glorifica-me tu, ó Pai. O Pai disse, já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Nós temos esse texto. Encontre comigo aí, no Evangelho de João, para que vocês vejam a distinção de pessoas. Muito clara isso daqui, né? Muito clara isso daqui. João capítulo 12 e o versículo 28. Olha o texto. João capítulo 12 e o versículo 28 e 29. Olha o texto. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que já tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outro dizia, um anjo lhe falou. Mas ninguém que estava ali, pastores, entendeu que Jesus falou com ele mesmo. É claro que eles entenderam de forma equivocada. Uns pensavam que era um anjo, outros pensavam que era um trovão, mas ninguém disse, isso é Jesus falando com ele mesmo. Negativo. Entenderam que aquela voz veio de alguém externo. Então, observe como que nós temos ali 2 pessoas distintas, né? O pai e o filho, nesse caso. Então, isso aqui é uma forma clara. O salmista orou para a alma dele também. Orou, mas a alma não respondeu. Então, fica muito claro mostrando aqui. Então, em suma, nós vamos observar, por exemplo, o Espírito Santo escolhendo pessoas, distribuindo dons, né? Então, isso mostra plenamente a personalidade do Espírito Santo, a personalidade do Filho e a do Pai. Eu nem preciso mostrar. Se alguém pensar assim, não, para ser pessoa tem que ter ali um corpo físico. João capítulo 4, verso 24 diz, Deus é Espírito. Então, se esse pensamento estiver correto, tem que ter corpo físico para ser pessoa. Então, Deus não pode ser uma pessoa, né? Então, é um pensamento equivocado. Então, basicamente, o conceito, sem falar da morfologia da palavra, homoiúcio ou úlcia, né, significa, eu não traria aqui algo tão mais simples do que esse, que eu acabei de explicar. Deu para entender, pastor Omar? Deu. E assim, se me permite só fazer um acréscimo, por exemplo, você tem aí uma distinção do que é pessoa, no termo personalidade, com a questão volitiva. É desejo do Pai salvar a humanidade. É o desejo do Filho salvar a humanidade. É desejo do Espírito com que a humanidade seja salva. Então, o Deus enviou o seu filho morreu pelos pecados, o Espírito Santo convence dessa obra, porque ambos têm o mesmo desejo, salvar a humanidade. Então, você tem vontades. Então, o que é que iguala a Trindade em essência? A vontade é igual. E eu, talvez, pastor Átila, uma outra coisa, depois você pode abordar, talvez na sua continuidade aí agora, é a questão da funcionalidade. Geralmente, nós temos um problema de interpretar o texto bíblico a partir dos paradigmas do nosso tempo. Então, e aí o senhor tem toda a liberdade para o fazê-lo, tá bom? É o seguinte, eu não posso compreender, não consigo compreender, e até o momento não fui convencido, nem o Deus me convenceu, viu? De que há uma subordinação
no texto bíblico. Então, muitas pessoas também entendem que, pelo fato de, em alguns textos bíblicos, pessoas da Trindade terem funções específicas, isso significa uma subordinação, até pela questão que o senhor falou falou em Mateus 28, né? Batizando em nome do Pai, o Pai vem primeiro, depois vem o Filho, depois vem. Não, a ideia não é de subordinação. A ideia aí é de complemento igual, de essência. É assim, é algo simultâneo, instantâneo, né? Então também não tem essa questão da subordinação que as pessoas imaginam, que além da personalidade, subordinação, mas ambos têm a mesma vontade, têm o mesmo desejo, têm o mesmo sentimento. Eles são iguais nisso. E eu costumo dizer o seguinte: colocar eu, o senhor, o David e mais uns 20 pessoas para escrever sobre o tema fome, o tema é igual. Mas só pode ter certeza que a redação pode até tocar em assuntos iguais, mas não vai ser a mesma coisa. Eu vou tentar fazer um acréscimo também nisso que você está dizendo. Isso é muito importante afirmar. Nós chamamos isso daí, pastor Omar, de subordinação funcional. O que é uma subordinação funcional? Vamos lá. Vamos partir de uma explicação mais simples e depois vamos para os termos mais teológicos. Hoje, aqui, por exemplo, nessa conversa entre nós três, eu sou menor. Por quê? O programa é de vocês. Aqui vocês que ditam a regra. Embora nós três temos a humanidade igual. Nós três somos seres humanos. Mas aqui o programa é de vocês. Aqui quem manda é vocês. Eu sou menor aqui, embora tenhamos aí a mesma humanidade. Vamos lá. Na igreja, vamos supor que eu vou ministrar na sua igreja, na igreja que o senhor pastoreia, por exemplo, né? Chegando lá, eu sou o pregador da noite, mas o senhor é maior do que eu. Eu sirvo, primeiramente a Deus, né? Mas naquele contexto ali, eu estou subordinado ao senhor. Pastor Átila, você vai começar a pregar 8 horas e eu quero o microfone em minha mão 9, tá? Eu vou me esgoelar durante 59 minutos. Porque quando der 9 horas, o microfone está na sua mão. Porque ali o senhor é maior do que eu. O senhor tem que prestar contingência. Quando Jesus disse, por exemplo, o Pai é maior do que eu, ele está falando de uma subordinação funcional. Claro que naquele contexto ele precisou. Isso. Agora vamos partir para o termo teológico. O nome disso é trindade econômica. Quando falamos de econômica, eu me lembro de estar conversando com alguém que é contra a trindade também, ele disse, negócio de economia, esse negócio de dinheiro, aí, trindade econômica não tem nada a ver com dinheiro. A palavra econômica no grego é oikonomos, que é distribuição da função na casa. A palavra mordomo, por exemplo, né, onde vem a palavra oikonomos. Oiko, casa, nomos, leis. Então, quando falamos de trindade econômica, quando nós abrimos, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, mostra categoricamente a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Dos versos de número 3 ao verso 5 ou 6, mostra a obra do Pai. Do verso 6 ou 7 ao verso 12, mostra a obra do Filho. E os versos 13 e 14, a obra do Espírito Santo. Então, o Pai, o Criador, escolheu todas as coisas. O Filho é o Salvador. Aí, aqui nessa salvação, o que o Filho precisou fazer? Humilhar a si mesmo, encarnar. Ele precisou esvaziar a sua glória e assumir o corpo humano. Então, quando ele estava aqui fazendo a função de Salvador, quando ele veio salvar, é claro que ele precisou dessa subordinação funcional. Ali o Filho estava menor, entre aspas, que o Pai, no sentido do corpo físico. Então, isso é trindade econômica. Agora entra o segundo termo, a trindade ontológica. Mesmo ele sendo plenamente homem, ele não deixou de ser Deus. Porque o mesmo Cristo que disse, o Pai é maior do que eu, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ora, pensar em uma subordinação, inclusive um subordinacionismo, é equivocadamente pensar dessa forma, de forma equivocada. O subordinacionismo ele já foi refutado há muito tempo. Por quê? O subordinacionismo prega o quê? O Pai é maior, o Filho é menor, e o Espírito Santo é uma terceira substância criada que é menor. Mas a Bíblia não nos dá margem para isso. Mas Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Realmente ele disse, mas por que ele disse isso? É o que eu acabei de explicar. O que nós chamamos de
subordinação funcional. Ele precisou esvaziar para vir morrer na cruz no nosso lugar. Ele precisou assumir a forma humana. Nesse contexto, o Pai era maior do que ele, estava subordinado à vontade do Pai. Mas ainda nesse contexto, ele não deixou de ser Deus, ser a trindade ontológica. Aí existe um terceiro termo, pastores, que eu preciso cunhar, que é a trindade imanente. O que é a trindade imanente? O relacionamento intratrinitariano que já acontecia desde a eternidade. Nós temos vários textos que falam isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam desde a eternidade. Então, isso é trindade imanente, trindade econômica e trindade ontológica. Então, quando a Bíblia fala, Jesus mesmo diz, o Pai é maior do que eu. Ele está falando de uma subordinação funcional. Mas, essencialmente falando, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, seria um anacronismo de Jesus dizer que o Pai é maior e, ao mesmo tempo, dizer que ele é igual. Então, nós precisamos encontrar o contexto daquela fala. Então, isso fica muito claro nessa explicação de forma clara. É um tema delicado, precisa-se pensar bem a respeito, mas é muito fácil defender isso aqui à luz da Bíblia, relativamente fácil, o que eu estou dizendo, né? Deu para entender, Marcos? Sim, claro. Perfeito. Obviamente. Perfeito. O senhor quer colocar alguma coisa? Não. Ficou claro. Pastor, eu queria fazer duas perguntas e já introduzir para um segundo passo que eu acho que a gente avançou bem sobre a definição. O senhor conseguiu trazer para a gente de forma muito esclarecida. Primeiro, é possível nós defendermos a doutrina da Trindade no Antigo Testamento, isso de forma clara? É possível? A gente consegue ver a Escritura falando a respeito disso? E ponto 2, as principais heresias que surgiram durante o período da história da igreja. O senhor mencionar as principais aí. E como elas são danosas até nos dias de hoje. Bom, a sua primeira pergunta é relativamente fácil responder. Fácil, entre aspas, né? A gente fala assim, é muito fácil responder. Parece até uma prepotência, mas não é. É claro que nós não vamos encontrar a doutrina propriamente dita da Trindade no Antigo Testamento. Essa doutrina. Vamos começar no Novo Testamento. Nem no Novo Testamento a palavra em si aparece. Né? Mas dizer, não, eu não creio na Trindade porque a palavra Trindade não aparece na Escritura. Isso é fazer teologia com silêncio das Escrituras. E não se faz teologia com silêncio das Escrituras. A teologia sistemática, ela trabalha de algumas formas. Nós precisamos da teologia histórica, teologia bíblica, teologia exegética, e nós precisamos para organizar a teologia sistemática. Então, analisando o Antigo Testamento, nós vamos sim ver evidência da pluralidade divina. Nós iremos ver evidências da pluralidade divina. É claro que ali a intenção dos autores do Antigo Testamento não é apresentar a Trindade. Até porque nós temos naquele período o politeísmo, o enoteísmo, que precisa ser explicado. Por exemplo, quando vamos começar do 5º livro do Antigo Testamento, né, que é o Devarim, ou Deuteronômio, livro da lei, né? Quando Moisés disse, ouve Israel, Senhor nosso Deus é um, ou Shema, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Aí alguns dizem, não, ali a palavra errada é o numeral absoluto, e etc. Mas a tradução desse texto mostra claramente o que Moisés está dizendo era sobre a superioridade do Deus de Israel. Né? Nosso Deus é único, nosso Deus é um. Ali não está Yahid, mas Errad. Se fosse um absoluto, é Yahid. É claro que eu preciso ser honesto. Tanto Errad quanto Yahid podem ser usados como numeral absoluto. Isso é uma verdade. Mas existem textos que Errad dá a ideia de uma unidade composta. Assim como aparece também em outros textos como absoluto. Vamos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, o primeiro dia, viu Deus que era bom, o primeiro dia ali é Yom Errad. Yom Errad. Ali é dia 1. Naquele contexto, é um mesmo. Primeiro, acabou o primeiro dia. Deveria estar Yom Rishon, né? Primeiro, né? Ali está um numeral cardinal, não ordinal. O Errad está ali fazendo a função de numeral ordinal. Primeiro dia. Ou um dia, dia 1. Né? Agora, no capítulo 2, verso 24, o texto diz, deixai o homem, pai e a mãe,
e unir-se à sua esposa, e serão dois, uma carne. Ora, o homem e a mulher, por exemplo, eu estou aqui agora conversando com os irmãos, e a minha esposa está em outro compromisso, que eu já falei com os irmãos antes de começarmos a nossa entrevista. Ela não está aqui comigo, mas nós somos um. Então, ele fala de uma unidade composta. Quando José vai interpretar o sonho de Faraó, Faraó tem dois sonhos, e José fala, os dois sonhos é um. Ele teve quantos sonhos? Dois. Mas ele disse, os dois sonhos é um só. Claro que ele não teve um sonho, mas a interpretação era a mesma, nesse sentido. Então, a palavra ali está sendo usada, e etc. Nós vamos ver, por exemplo, a palavra Elohim, Bereshit bara Elohim, o termo Elohim ali é um plural. No princípio criou Deus, embora o verbo bara esteja no singular. Mas Elohim ali é um plural. Nesse contexto ali não indica pluralidade, claro que não. Mas o termo Elohim, nós vamos encontrar ele quase 3.000 vezes no Antigo Testamento. Diferente do termo Eloá. Eloá aparece só 57 vezes. Então, nós temos muito mais evidências da pluralidade do que da singularidade. É claro que o contexto vai mostrar se é um plural de fato ou não. Né? Vamos começar, por exemplo, em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, nós temos, no princípio criou Deus os céus e a terra, verso 1. Aí no verso 2, o Espírito parou sobre a face das águas. No verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí quando nós pegamos Gênesis capítulo 1 e lemos a luz de João capítulo 1, o texto diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Estar com Deus não quer dizer ser o mesmo Deus como pessoa. Está os dois ali ao lado. Aí nós pegamos Gênesis verso 2, tem o Espírito Santo. Então, defender a pluralidade divina no Antigo Testamento é relativamente fácil. Como eu disse, a Trindade não está estabelecida no Antigo Testamento. Ela é muito mais bem interpretada à luz do Novo. Mas a pluralidade de Deus, a pluralidade da divindade, nós temos no Antigo Testamento com tamanha... eu costumo dizer o seguinte, sendo a Trindade uma doutrina bíblica, verdadeira, genuína, sendo Deus uma Trindade, obviamente nós vamos ter vestígios, entre aspas, dessa doutrina no Antigo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, Gênesis 1, 26, façamos, vai Omer Elohim nascer Adão, Betsalmeno que dimuteno, a expressão hebraica. O façamos ali é uma pluralidade. Nós temos a expressão façamos. Aí alguém pode dizer, não, mas Deus está falando com os anjos ali. Deus está falando com os anjos. Ora, anjo não é criador. Anjo é criatura. Aí no verso 27, fez o homem a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Ninguém tem a imagem de anjos. Ah, não, ele está falando com a natureza. Então vamos cair num panteísmo. É um equívoco. Então aquele façamos ali precisa ser interpretado como um relacionamento intertrinitariano, no meu ponto de vista. Gênesis capítulo 3, o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 11, desçamos e confundamos. Nós vamos ver em Isaías, Isaías dizendo, o Senhor enviou a mim e a seu Espírito. Ali é uma fala profética do Messias. Deus enviando o Messias e o Espírito Santo. E etc. Nós temos sim, irmão David, evidências bíblicas claras da pluralidade divina no Antigo Testamento. Né? E falando ainda sobre as heresias no decorrer da história, nós temos o patripacianismo. O que é o patripacianismo? A morte do pai. O patripacianismo, o maior propagador dele foi Praxeas, né? Praxeas, ele pregava que o pai, o próprio Deus, foi crucificado. Se Jesus e o pai são a mesma pessoa, no pensamento dele, o pai foi crucificado. Então, para criar esse pensamento defendido hoje pelos unicistas, por exemplo, os modalistas, eles acreditam que o pai, o próprio Deus, morreu na cruz como divindade. Isso é patripacianismo. Aí depois teve o subordinacionismo, que nós já falamos aqui, o arianismo, também uma doutrina muito propagada hoje com outro nome, que eu vou, por questão de respeito e ética, não citarei o nome, mas nós temos o arianismo. O que Ário, o presbítero Ário, pregava? Que só havia um monarca.
E diga-se de passagem que o arianismo foi fruto de um pensamento judaico do primeiro século, né? O pensamento judaico do primeiro século diz o seguinte: só há um monarca. Então Jesus não pode ser Deus, porque senão teria dois deuses. Aí Ario disse: não, Jesus não é Deus, Jesus foi uma criatura criada, ele foi um mediador. Então ele seria uma criatura acima dos homens, mas abaixo de Deus. Então nós temos ali apenas um monarca, que é Deus. Aí Ario criou essa doutrina e os leigos daquele período foram infectados por essa doutrina ariana, né? Tanto que Agostinho dizia: você vai no banheiro público e alguém te pergunta, o pai e o filho, que é maior? Né? Tinha aquela questão naquele período. Então, o arianismo, se não fosse, é por isso que eu sou fã de Atanásio, né? Deus, se não é Atanásio levantando-se, debatendo contra essa heresia, é possível que hoje boa parte seria ariano. Entendeu? Tanto que naquele período surgiu o tema Atanásio contra o mundo. Atanásio contra o mundo. Porque o mundo naquele período, o mundo entre aspas, né, estava se tornando ariano. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Na igreja, de um modo geral, tem mais leigos ou mais teólogos? Respondo sinceramente. Muito mais leigos, claro, com certeza. Muito mais leigos. Nos últimos anos, as igrejas são um ambiente, e com todo respeito, quando eu falo igreja, eu falo instituição. Igreja, eu não entro no campo da igreja invisível, universal, porque essa igreja é santa, imaculada, sem ruga, sem mancha. Mas virou um altar de sacrifício, principalmente de teólogos, e de teólogos no sentido de estudantes da palavra, né? Não basta mais matar só os santos, tem que matar agora os teólogos também. Porque, afinal de contas, esse pessoal que é equívoco, né, pastor Átila? O senhor falou aí, por exemplo, de algumas pessoas sobre algumas heresias. Eu fico pensando que também nós não podemos ter essa pressa de condenar alguém por um equívoco teológico, porque, historicamente falando também, muitas heresias que foram consideradas heresias não eram heresias no sistema assim. Era um erro, um desvio doutrinário que deveria ter uma adequação teológica. Agora, vou dar um exemplo aí. Quando você lida também com a pessoa de Jesus, que foi, inclusive, a discussão, né, dos primeiros concílios da igreja, você também está tendo um ataque diretamente, não só à pessoa de Jesus, mas à pessoa da Trindade. Porque quando você lida com a questão Jesus histórico, Jesus divino, você também está lidando com a questão da Trindade. Né? E aí você tem os ramos do gnosticismo, você tem o nestorianismo, e etc. Aí vai, né? Sobre a questão da heresia, reverendo pastor Marco, uma coisa que deve ser muito levada em consideração é que os pais da igreja, eles encaravam com a máxima seriedade as suas controvérsias contra os hereges. Por quê? Porque no pensamento deles, eles entendiam que os alicerces do cristianismo estavam em jogo nessa questão. Hoje, como o senhor disse, nós temos um conceito muito mais abrangente do que a heresia. Eu, particularmente, não chamo a todos que pensam diferente de nós de herege. Existem coisas que não implicam diretamente a salvação. Claro. Nós precisamos de... Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo não é nem um assunto aqui da nossa discussão, da nossa conversa, mas vamos lá. Hoje o pré-tribulacionista chama o pós de herege. O pós chama o pré de herege. Não, no meu... Eu respondo por minhas palavras, viu, mestres? Respondo por minhas palavras. Eu não acho... Eu sou pré-tribulacionista convicto. Mas, cara, eu não chamo os irmãos pós de hereges. Não pelo fato de ser pós. Existem pós-tribulacionistas que são hereges por crer em outras doutrinas. Eu não vou falar as doutrinas por questão de ética e respeito. Assim como tem pré-tribulacionista que crê também em outras heresias. Existem pré-tribulacionistas hereges também, mas o pré-tribulacionismo e o pós em si não é uma heresia, no meu ponto de vista. Porque ambos estão de acordo no tema. O quê? Aguardam Jesus voltar. Creem em Jesus. Se eu disser que o pós-tribulacionista é um herege, eu vou ter que condenar como herege muitos teólogos reformadores, pós-reformadores, pré-reformadores. Né?
Ora, eu acho que não é bem assim. Uhum. Eu penso que é um pensamento equivocado concernente ao momento do arrebatamento. Mas não é heresia. Agora, sobre a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, o cristianismo, pessoal, não é nem um assunto aqui, mas eu vou falar, né? O cristianismo se baseia em 6 pilares, 6 colunas. Primeiro ponto, a encarnação de Cristo. Segundo ponto, a crucificação de Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo. Quarto, a ascensão de Cristo ao céu. Quinto, o derramar do Espírito Santo dado por Cristo, o verbo derramou. E sexto, a segunda vinda de Cristo. Esses 6 pilares é o sustentáculo do cristianismo. Observe que todos eles giram em torno de Cristo. Vamos falar da encarnação. Cristo precisava ser plenamente homem e plenamente Deus. Isso é bíblico. João disse que todo espírito que negar que ele vem em carne não é de Deus. Ali ele estava refutando o gnosticismo. A outra heresia que o irmão tinha perguntado a princípio, né, o gnosticismo. O gnosticismo negava a pessoa física de Jesus, a natureza humana. Por quê? Com isso, eles estavam negando inconscientemente o nascimento virginal de Cristo. Porque Jesus, no pensamento gnóstico, eles criam um dualismo entre a matéria e o espírito. Para eles, a matéria é pecaminosa, o corpo físico, e o espírito não. É por isso que os gnósticos pregavam uma libertinagem. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque Deus está preocupado com o seu espírito. Aí Paulo refuta eles diretamente. E todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados em santificação até o dia de Cristo. João refuta eles diretamente, João 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. E no capítulo 4 da primeira epístola, ele disse: todo espírito que não crê que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo, seja anátema, não veio de nós. Então, o gnosticismo. Cristo precisava ser plenamente homem para morrer na cruz. Ele também era plenamente Deus para perdoar os nossos pecados. Ele mesmo ressuscitou a si mesmo. Inclusive, na ressurreição de Cristo, olha aí, para quem crê na Trindade, olha só. Na ressurreição de Cristo está plenamente a obra do Pai. Nós temos isso em Efésios, o texto diz que o Pai ressuscitou a Cristo. Nós temos em Pedro o Espírito ressuscitando a Cristo. E nós temos em João capítulo 2, Jesus dizendo: eu destruirei esse templo e eu em 3 dias o reedificarei. Ele mesmo foi o agente da sua ressurreição. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da ressurreição. Então a encarnação do verbo. Segundo, a crucificação do verbo. Jesus morreu na cruz por nós. Aí aqui nós temos distinção. Expiação limitada, expiação ilimitada, ou universalismo absoluto, ou universalismo particular, né? Nós temos essa divergência, basicamente chamada expiação limitada e ilimitada. Arminianismo, calvinismo. Mas ambas as correntes teológicas acreditam que Cristo morreu na cruz. Seja arminiano, seja calvinista, acredita que a salvação é através de Cristo. Terceiro ponto, a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, nós perdemos 4 certezas bíblicas. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, nossa fé se torna vã, nossa pregação se torna vã, a nossa ressurreição também se torna vã, e Atos capítulo 17, Paulo disse que ele vai voltar para julgar os que estiver aqui. Como que nós temos certeza disso? Deus deu certeza a gente disso, ressuscitando a Cristo dos mortos. Então nós perdemos 4 certezas se Cristo não ressuscitar. Então a ressurreição de Cristo é um pilar. A ascensão de Cristo ao céu. Cristo agora nos abre caminho para nós passarmos para ir ao céu. Pastor Marcos, deixe-me lhe fazer uma pergunta aqui muito simples. Eu não sei se o senhor tem filhos, nem precisa me responder, mas vamos supor que o senhor tenha um filho aí de 18 anos. Agora o senhor é bem novo, o senhor parece que é mais novo que eu. Obrigado, viu? Mas eu sou um pouquinho, já estou na casa aí dos 4 pontos alguma coisa. Olha só que coisa interessante que eu vou falar isso aqui agora. Isso aqui, se os irmãos que estão ouvindo não der um glória, eu vou parar aqui. Pentecostal que não fala isso não é pentecostal, né? Vamos lá. Vamos supor, pastor Omar, 3 horas da manhã, o senhor está em frente à casa do senhor ali, aí o senhor vê um carro quebrado. 2 homens, 2 sujeitos ali que o senhor nunca viu na vida.
bate na porta do senhor, diz, bom dia, ou boa noite, o nosso carro quebrou aqui 3 horas da manhã. A gente pode se hospedar aqui, pode ser até aqui na varanda mesmo. O senhor, sem conhecer eles, deixaria eles entrar? Eu vou usar suas palavras. Tecnicamente é fácil responder, mas não é, porque tem duas coisas que nos movem. Humanamente falando, nos dias atuais, é quase impossível isso acontecer. Talvez o lado cristão fale um pouquinho mais alto, e aí você escolhe um lugar bem seguro, com exceção, tem uma grade que ele não pode ultrapassar, então deixa ele lá, né? Mas a priori a gente geralmente não. Geralmente não. Beleza. Eu vou falar para os irmãos aqui sem prepotência, sem presunção. Eu tenho 1,92 m de altura, 110 quilos, sou faixa preta de 2 artes marciais. Mas eu não deixava eles entrar na minha casa. Eu não deixava. Eu tenho uma filha, um filho, tenho uma esposa. Eu não deixava eles entrar, porque eu não conheço eles, irmãos. Justamente. Eu dizia, peraí, eu vou sair daqui e vou ajudar vocês a empurrar o carro, vamos arrumar um lugar. Na minha casa eu não deixaria. Só que aí, pastor Omar, vamos lá. O seu filho de 18 anos ligava. Pai, esses 2 que estão com o carro quebrado aí são meus amigos, tá? Fica tranquilo, são gente boa demais. Pode deixar eles entrar e hospeda eles aí. Mudava o negócio ou não mudava? Nem precisava do lado cristão. É exatamente isso que Cristo fez por nós, pastor. Nós éramos inimigos do Pai, inimigos de Deus. Cristo propiciou, expiou e propiciou o nosso pecado. Agora nos tornou amigo de Deus. Então a ascensão de Cristo é primordial para isso. Cristo nos abriu o caminho para entrarmos. Então é um pilar do Evangelho. Entendeu? O 5º pilar, o derramar do Espírito Santo. Cristo enviou o Espírito Santo. A partir de Atos capítulo 2. Aí aqui tem uma divergência também. Existem aqueles que creem na continuidade dos dons, outros não. Mas o importante é crer na divindade e na personalidade do Espírito Santo. Ok? Em 6º lugar, a segunda vinda de Cristo, porque o Espírito Santo está adornando a noiva, né? Preparando a noiva para o filho. Crer na vinda de Cristo. Aí agora aqui tem divergência. Uns creem que a vinda dele para a igreja vai ser antes, outros durante, outros depois, tribulação, mas ambos acreditam que ele vai voltar. Agora, quando eu digo, não, Cristo não vai voltar mais não, isso aí já acabou, aí constitui um pensamento muito equivocado. Né? Então, esses 6 pontos, basicamente falando, torna-se o pilar do cristianismo. Aqui nós identificamos as heresias. Negou que Cristo veio como homem. Heresia. Negou que Cristo veio, é divino. A divindade de Cristo é heresia. Por quê? Porque Jesus disse, se vocês não creem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E aí? Né? Então, esse pensamento é equivocado. E etc, etc, etc. Então, quando falamos de heresia no contexto da igreja primitiva, nós temos que entender que os pais da igreja trataram com muita seriedade a heresia, porque os pilares do cristianismo, ou o pilar do cristianismo, estava correndo risco. Né? Os fundamentos, a base. Diga-se de passagem, para eu não monopolizar aqui, não é só eu falando, mas diga-se de passagem que nós temos que entender que a teologia que nós cremos hoje, deixa eu usar uma expressão aqui muito simples, vem de uma construção histórica. Por exemplo, cada doutrina teológica, houve um tempo que ela foi discutida. Né? Por exemplo, no 1º século, a natureza humana de Jesus. No 2º século, a natureza humana é a natureza divina. No 3º século, discutia-se se Jesus era da mesma essência do Pai. No 4º século, começou-se a discutir sobre a doutrina do Espírito Santo. No 5º século, a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Aí, no período medieval, foram discutindo outras doutrinas, que não foi solucionada. Aí, no contexto da Reforma Protestante, foi questionado a eclesiologia. Os pais da igreja fizeram uma união entre a eclesiologia e a soteriologia. E não resolveram o problema. Surgiu depois o arminianismo, o calvinismo e etc. Então, naquele contexto do 1º, 2º e 3º século, existiam doutrinas que nós acreditamos hoje que não eram tão discutidas assim. Né? Então, nós precisamos entender a história da teologia cristã. Né? Só dando essa introdução aqui de forma panorâmica, para que os ouvintes entendam que, não, mas no 3º século fulano pensava assim.
É por isso que um outro extremo também precisa ser exposto. Eu não posso abraçar tudo que os pais da igreja falavam. Eu não posso abraçar tudo que eles ensinavam, porque é possível que nós vamos encontrar, e é muito possível, muito fácil mostrar, inclusive, que muitos deles, embora nós concordemos com esse ponto, outros pontos nós temos que... vamos citar aqui, por exemplo, Orígenes. Orígenes acreditava plenamente na distinção entre o pai e o filho. Mas ele, e o pai e o filho do Espírito Santo, mas ele meio que ensinou o subordinacionismo, irmão pastor Omar e pastor David. Embora Orígenes acreditava plenamente na distinção, mas ele também pensava um pouco do subordinacionismo. Entendeu? Então nós precisamos ter muito equilíbrio em dizer, não, eu abraço tudo que fulano ensinava. Uhum. Isso é regra em todos os sentidos. Eu volto a palavra para os senhores. Verdade. Um detalhe que o senhor falou, por exemplo, Lutero era antissemita. Né? Lutero era antissemita. E Hitler era o grande admirador de Lutero. Então, o que o senhor falou é importante, porque tem muita gente, eu sou calvinista. Eu defendo o legado de Calvino, tudo que ele falou. Então, você não é calvinista, você é calviniano. Como o senhor falou, a gente não deve proteger legado de ninguém. É a escritura, né? Onde a Bíblia não tem voz, nós não temos mais ouvidos também. Muito Exatamente. bom. Sobre a vida de Lutero, por exemplo, é muito importante citar. Existe o que nós chamamos de Lutero jovem e Lutero velho. Já ouviu isso, pastores? Já ouviu isso? Lutero jovem, isso aqui é uma fala minha, que eu vou acrescentar agora, né? O Lutero jovem era aquele cara veemente, que queria refutar todo mundo mesmo, e não, a heresia tem que arrancar a carta de Tiago da Bíblia. O Lutero velho já tinha mais um pouco de maturidade, né? Ele amadureceu um pouco e percebeu que ele precisava não repensar sua teologia, mas a forma que ele aplicava. Então, até para estudar Lutero, eu preciso ter esse tempo. Vamos lá, eu tenho tantos anos de convertido. Olha o que você pensava no início da sua conversão e olha o que você pensa agora. Basicamente, continua o mesmo, mas com muitos pontos mais fortes, mais bem preparado. Né? Por exemplo, o calvinista, que defende Calvino com unhas e dentes, ele precisava estudar a história de Miguel Serveto. O médico, já ouviu falar essa história, que eu não vou tocar nela aqui, porque não é o assunto do nosso debate, da nossa discussão. Né? Tanto de costume de debate, que eu falei debate agora. Isso, então não dá para abraçar tudo. Nós precisamos ver ali essa construção. É por isso que eu amo história da teologia cristã. Dá para a gente, ponto a ponto. No nosso curso intermediário de teologia, nós temos essa matéria. Eu inseri essa matéria no nosso estudo teológico porque eu achei muito importante. Os alunos ficaram apaixonados, para a glória de Deus, ficaram apaixonados, porque a gente vai conhecendo os tópicos, o que fulano pensava. Eu não posso abraçar tudo que ele dizia, porque aquele está certo, mas aqui não dá, e tal. E é um outro ponto importante. Olha, isso aqui essa discussão, essa fala vai puxando uma coisa puxando a outra, né? Nós temos que lembrar, gente, que o nosso cânon só foi fechado com 66 livros no final do quarto século. Olha o tempo que ficou para fechar o cânon. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja não tinha uma regra de fé. Desde o primeiro século, a igreja já tinha os ensinos dos apóstolos, já tinha, depois do século II, né? O século II já tinha o cânon moratoriano, o cânon de moratório, né? Nós já temos uma regra de fé estabelecida. Só que depois, alguns livros foi tirado, outros que não tinha recebido autoridade recebeu, e etc. Isso aqui é bibliologia, né? Etc. Então, nós precisamos discernir isso daqui. Para dizer, não, porque a igreja do primeiro século pensava assim, eu penso assim também. Não, nós vamos ver nas próprias epístolas da Bíblia Sagrada. Vamos citar algumas delas. Eu chamo isso aqui, eu que chamo. As epístolas apologéticas, né? A carta de Judas, por exemplo. Judas disse, olha, estou escrevendo para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha o problema que tinha lá. Os falsos mestres ensinando coisas errôneas. Aquilo mostra que até no seio da igreja primitiva já tinha pensamentos heréticos, né, heresias, que estavam ali fazendo a base da igreja, ficar os apóstolos se preocuparem com a base da igreja. Então, quando os pais da igreja vai defender contra os hereges, eles vão com veemência mesmo, vão sem pena. Verdade. Porque o cristianismo estava
correndo risco nos seus primórdios. Glória a Deus. Glória Maravilha. a Deus. Muito bom. Bom, Ô, mestrão, ficava aqui horas ouvindo, né? Coisa boa. Uma pena que o nosso tempo aqui é muito curto. Pastor Átila, puxa, obrigado pelo seu tempo. Eu acho que, não sei se o pastor Martin tem alguma pergunta para fazer ou acrescentar. Não, na verdade, é só, no momento, agradecer ao pastor Atlas. A gente espera ter outros momentos, né? É que, na verdade, a gente deveria tocar um assunto e ficar o tempo aqui só debatendo sobre ele, fazer outras perguntas, mas o tempo, ele é escasso, né? É. E, pastor Atlas, particularmente, pessoalmente, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Mais uma vez aqui agora, dizê-lo em público, né? Porque nós havíamos conversado em particular. Demonstrar novamente aí a nossa empatia, solidariedade e também mostrar nossa consternação, porque o senhor está dividido, eu sei, né? Fala com entusiasmo, com alegria, mas o coração a gente sabe que está em outro espaço, outro lugar, né? E a gente está ocupando o senhor e não quer demorar mais. Então, assim, nós vamos ajudá-lo em oração. É uma coisa que passa, a gente sabe, mas para trazer tranquilidade, né? Né? Então, fica aqui a nossa alegria, satisfação e assim o nosso reconhecimento pela sua disponibilidade, o cumprimento do compromisso. Nós precisamos de pessoas que, isso é duro de dizer, né? Que mesmo com dano seu, cumpra com as suas responsabilidades. A gente fica muito grato ao Senhor por isso. E assim, ficamos felizes demais pela sua explanação. Esperamos ter um outro momento e que também no outro momento o senhor possa nos contar grandes milagres e também momentos melhores, tá bom? Fica aqui a minha gratidão a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu ministério e esperamos nós estreitamos essa relação que iniciou recentemente, tá bom? Amém. Para quem está nos ouvindo aí, não sabe, né? Nós estamos dando aqui essa participação, mas minha filha está no hospital, está passando muito mal. Então, por isso que o pastor Osmar está dizendo isso daí. Eu agradeço pela sua empatia, viu, pastor? Pela sua compreensão. Eu não podia deixar de vir aqui hoje, por quê? Já é a segunda vez que a gente marca. Da outra vez, meu pai foi para o hospital, estava com ele no hospital, não deu tempo de chegar, fiquei preso no trânsito, não deu. Hoje eu fui levar minha filha para o hospital, deixei minha esposa tomando conta dela, vim correndo para dar aqui essa participação e já estou voltando para buscar ela. Ontem ela passou o dia todo no hospital, veio para casa, hoje foi de novo, fui levá-la, enfim. Então, agradeço pela compreensão e garanto os irmãos que nós vamos marcar o mais rápido possível a parte 2 dessa. Amém. Opa, já está aceito aqui, né, pastor? E o pastor, o senhor, claro, né? O senhor sabe que Jesus também é o Senhor do templo. Humanamente falando, não precisa ter um ser humano presente para que Deus haja. Eu lembro da história do centurião, né? Jesus ia ao encontro, e aí o centurião falou assim: olha, não sou digno que tu entres na minha casa, uma só palavra tua basta. E aí, quando chegou em casa, o servo fiel, leal, que era praticamente alguém da família, ele disse: olha, tá curado. Aí ele perguntou: que hora isso aconteceu? Ele falou: olha, tal hora. Aí ele falou assim: foi no momento que eu conversei com o mestre. Então, aqui, o mesmo Jesus que operou naquele tempo passado, possa lhe dar essa grata surpresa quando chegar lá no hospital, ver a sua filha restaurada plenamente, viu? Deus abençoe. Eu recebo, eu tomo posse, como diz os irmãos, né? Eu creio, pastor Osmar, eu creio, pastor David. Obrigado pela... Pastor, novamente, obrigado. E eu gostaria de que o senhor falasse sobre, rapidamente, suas redes sociais, como a gente pode encontrar o senhor, o seminário teológico que o senhor leciona, se é possível os irmãos fazerem no formato IAD, o senhor falar um pouco rapidamente sobre isso também, que é do nosso interesse. Ok, maravilha. Bom, minhas redes sociais, meu Instagram, PR Átila Ribeiro, OFC. Não é UFC, viu, irmão? É OFC. Tá bom. UFC, eu queria lutar uns 15 anos atrás. Hoje não, né? Hoje, se eu entrar, só vou apanhar. Brincadeira. PR Átila Ribeiro, OFC, meu Instagram. Meu canal no YouTube, Átila Ribeiro Oficial. Dá uma passadinha por lá. Tem vários vídeos, vários debates que eu participo. No meu Instagram também, eu tenho caixinha de perguntas e respostas, tenho vídeos lá dos meus, faço os cortes de estudo bíblico, dos debates e etc. Tem um conteúdo abençoado lá, participo bastante com os nossos seguidores. Bênção pura. Estamos com mais de 13K no Instagram, mais de 6 mil no YouTube. Estamos começando ainda em ambas as redes sociais, mas Deus tem edificado vidas através. Sobre os nossos cursos,
eu sou diretor do Estudo Teológico, como nosso irmão acabou de dizer, eu só não sou mais vice-diretor do ITEL, tá? Não sou mais. Há um tempo já, eu e o diretor tiramos a nossa sociedade, nossa participação, ele está seguindo com dele, está sendo uma bênção, graças a Deus, mas agora eu só sou o diretor do Instituto Teológico Dunamis. Eu tenho curso presencial de teologia e línguas bíblicas, e nós também temos esse curso disponível de forma online. As nossas aulas online têm um diferencial. Elas são ao vivo e também ficam gravadas. Viu, gente? Então, você que quer fazer um curso teológico, pastor, minha vida é corrida durante o dia, não dá para tirar um tempo à noite, eu tenho um dia só por semana. Nosso curso acontece uma vez na semana, de forma ao vivo, são 2 horas de aula ao vivo, e essas aulas ficam gravadas. Por exemplo, vamos supor que o reverendo David estude conosco um dia, claro que ele é mestre, eu não tenho como ensinar nada para ele, mas... Meu Deus, misericórdia! Vamos supor que o irmão David ele tem um compromisso na próxima semana. Pastor, eu não posso assistir. A aula vai estar gravada, vai ser enviada para você poder rever. E até mesmo aqueles que assistem às aulas, eles podem assisti-la durante a semana para ir revisando, parando e tal, anotando, enfim. Então, essas aulas ficam gravadas. Eu envio todo o material didático para o aluno. Essa é a nossa aula de teologia online. E nós temos os cursos de grego e hebraico da mesma forma. Ao vivo também, e as aulas ficam gravadas. Pastor, eu não posso participar da aula ao vivo, porque eu trabalho, estudo. Eu envio todo o curso de grego gravado para você, todo o curso de hebraico gravado para você, e você, quando terminar a última aula, pastor, terminei a última aula, vou fazer uma mentoria com você, vou te avaliar, para ver se você de fato estudou mesmo, e você vai receber o seu certificado. Tá bom? Então, entre em contato conosco, vai ser um prazer ter os irmãos do nosso Instituto Teológico e poder fazer esse acompanhamento para a glória de Deus. Nós vamos colocar na descrição aqui, tá, do vídeo, as suas redes sociais, com a sua permissão, obviamente, se o senhor permite, né? Aí os irmãos que estiverem interessados, entrar em contato com o senhor. Uma outra coisa também, eu sei que o senhor é palestrante, também é pregador, os irmãos ou as igrejas quiserem entrar em contato com o senhor, pode fazê-lo via Instagram, o senhor quer colocar depois, deixar também o seu número para entrar em contato com o senhor, como é que funciona? Quem trabalha com eu também prego a palavra de Deus, sou pregador, palestrante, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz a minha agenda é a minha esposa, é a nossa secretária. Quem quiser falar com ela, anote aí, 028 999 71 9221. Entre em contato com ela, ela vai te falar nossas agendas, quando que eu posso ir, como que a gente faz, viu? E vai ser um prazer poder ministrar na sua igreja, ministrar no seu evento, poder falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para nos buscar. Amém. Maravilha, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Átila, a nossa gratidão mais uma vez, aqui externada de forma muito verdadeira, pela sua participação relevante, com um tema relevante, especialmente para nossas comunidades de fé, né, as igrejas, né, David? Foi uma bênção. E ficamos muito felizes com a sua participação, tá bom? E nós, de fato, vamos estar aí depois dialogando para os próximos encontros, né? Estamos aí ampliando, porque é um tema, além de ser muito importante, complexo, a gente sabe disso. Né? Então, eu também agradecer a você, nossos telespectadoras, você que está inscrito. E assim, ó, ganjeia mais alguém, tá? Reproduz isso. Você que está inscrito, está inscrita, envia lá para os amigos, tá bom? Porque o que é bom vale a pena ser repartido, vale a pena ser partilhado. Um mundo que vive difundindo coisa que não presta, difundir coisas boas, como o Projeto Esther. Lembre-se, o Projeto Esther é nosso. Escrituras, teologia e reflexão. David, suas considerações. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Deixa aqui um comentário, como nós havíamos dito aqui. Compartilhe esse conteúdo, comente. Fazemos tudo isso para a glória do nosso Deus. Nos vemos então no próximo encontro. Um fortíssimo abraço. Fiquem todos na paz e até a próxima.